Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 12, começa a luta. Na segunda parte, a igreja precisa do teu trabalho, da tua vivência e do teu sacrifício, não para reformá-la de uma só vez, mas para fazê-los com continuados exemplos e a ajuda de milhares de trabalhadores. Eis que estás no mundo para essa batalha, que de certo modo tem um preço muito alto. Deves empenhar a tua vida na construção de uma vida nova, e não deves carregar nos teus alforjes nem prata nem ouro. Não porque a prata e o ouro em si possam fazer-te algum mal, mas porque se dermos apoio em demasia à riqueza, à ignorância que avassala o mundo, que incentiva o fortalecimento da usura, do egoísmo e da vaidade, os homens bem aquinhoados, que já desprezam os pobres e os escravizam, tornar-se-ão piores, pelos exemplos que já tivemos do sofrimento das grandes almas que eles respeitam, ainda que as persigam. Terás de exemplificar a humildade e a obediência, e o teu amor deverá chegar às culminâncias. Deverás fazer um enxerto divino na grande árvore humana, já bastante carcomida pela iniquidade e pela prepotência. Meu nome é lembrado nas festividades dos santos famosos e falado com eloquência nas pompas e exéquias papais. É escrito nos lugares de maior destaque, por vezes nas bandeiras de guerra. O teu labor será diferente, e mesmo que encontres dificuldades, deve mostrar os conceitos doutrinários do cristianismo em toda a pureza de seu surgimento, em todo o fulgor da sua essência, sem preocupar-te exageradamente com quem está ouvindo, seguindo e vivendo. O trabalho é realizado em sequência, pois essa é a lei natural de todas as coisas. Confia e espera. Tem como dogma a fé, como espada o amor e como clima a caridade. Como alegria a servidão, como casa o império terreno e como escola a natureza. Como alimento também a palavra de Deus, como luz também o entendimento. E tua guerra será estabelecer a paz. Nossa, hein? Que missãozinha fácil. Francisco, não deves em tempo algum esquecer o perdão. Não deves temer ingratidões. A pobreza, nem tampouco a dor. Por esses meios são forças de Deus para desatar a luz nos corações dos meus discípulos. Aceita a humanidade como ela é, cooperando com ela em algumas mudanças. Faze-te qual o sol e a chuva, que não procuram saber a quem estão favorecendo no vasto campo de benefícios. Recebe todo o rebanho da terra como irmãos, pois são todos filhos de Deus, com os mesmos direitos de viver, de trabalhar em busca da felicidade. Os desígnios de Deus devem ser respeitados por todos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas o respeito aos teus pais na terra não deve ser esquecido. Pode fazer muitos e se interpretares fielmente o chamado de Deus. Estarei ao teu lado se abrires o teu coração para que eu possa te falar claramente. Até breve. Então, essa fala aqui ainda é de Cristo falando com Francisco de Assis. E aí eu quero voltar nesse ponto aqui. Ele vai levantar a Igreja de Cristo. O nome de Cristo ele é chamado em todos os lugares, com letras grandes, inclusive nas bandeiras das cruzadas, aonde o rei e a Igreja manda cavaleiros para outros territórios, preço alto de mortes de pessoas para conquistar esses novos territórios. E o Francisco fazia parte dessas frentes de cavaleiros. E não era essa a igreja que tinha que se levantar.
Era a igreja em nome de Cristo, que não fala em morte, mas em vida, que não fala em dor, mas fala em esperança, não fala em egoísmo, mas fala na caridade, não fala no materialismo, mas fala na humildade. Então, Francisco foi orientado nesse momento, além de todos aqueles preparos que já tinham sido feitos, que nós já lemos, pelo próprio Cristo, da importância do seu exemplo. Ou seja, a minha igreja não tem dinheiro, a minha igreja não tem materialismo, a minha igreja não tem dor, não tem sofrimento, não tem egoísmo, não tem orgulho. A minha igreja eu quero desta forma. E foi passando para Francisco todas as diretrizes que ele pode seguir. E em momento nenhum nessas diretrizes ele falou, esquece o seu pai ou a sua mãe. Pelo contrário, ele falou, honra teu pai e tua mãe. E olha que o pai dele é materialista. Ele vai ter problema com o pai para erguer essa nova igreja em nome do Cristo. E ele estava ciente disso. Mas Jesus não falou, passa por cima do teu pai, esquece teu pai e vai e faz. Não, ele falou para respeitar teu pai. Então isso cai para a gente como uma lição do tipo assim, mesmo que eu não aceite algo que meu pai, meu parente, alguém próximo faça algo que me desagrade e que eu não aceite isso, eu não posso de maneira nenhuma sobrepor a minha vontade à vontade do outro. Mas eu posso fazer a diferença na minha vida. Eu posso não fazer na vida do outro, mas na minha vida eu posso e devo. O que importa é ter a consciência tranquila. O que importa é você ter a sensação do dever bem cumprido. Se você não prejudicou ninguém, se você se colocou no lugar do outro, você amou o teu próximo como a si mesmo, você respeitou Deus acima de todas as coisas, você vai dormir tranquilo. Mas se você deixou uma brecha diante de todos esses ensinamentos, algo que você poderia ter feito e não fez, tua consciência vai te acusar, que vai aquele capítulo que a gente leu do despertar, vai te incomodar, até você falar assim, poxa, eu podia ter feito e não fiz, então eu vou fazer. É muito interessante a filosofia desse livro, né? Quando eu peguei achando que ia ser de uma outra forma. Falei, vai contar toda a história de Francisco, mas de Francisco para cá, né? Ele foi lá atrás, ele mostrou a vida de João Evangelista, a reencarnação, como é preparada para que ele venha como Francisco e a sua missão. Ou seja, o livro veio com muito mais informação do que eu esperava. Então eu estou me surpreendendo durante a leitura. E quando eu comecei a fazer, uma pessoa falou para mim assim, esse espírito Miramês, ele é espiritualista, ele não é totalmente espírita, ele não pertence à linha da doutrina espírita, né? Aí eu fiquei com mais receio ainda, porque eu não quero, é uma questão de escolha, né? Não que outros livros espiritualistas não sejam bons, não é nada disso, mas eu não quero misturar uma coisa com a outra. O meu canal, os meus estudos são da doutrina espírita. Mas à medida que eu leio até agora, eu não encontrei nada assim que fosse caminhando, né, para rituais, dogmas, coisas de mais ligado ao lado espiritualista. Existe uma coisinha aqui, outra ali que ele fala, mas a gente adapta para o nosso lado. Mas uma coisa é certa, gente, eu tenho aprendido demais com esse livro, né? E assim como eu tenho aprendido, eu tenho tido também o feedback do pessoal, principalmente lá do TikTok, que eles vêm comentando sobre as passagens, coisas que já leram, ou que eles já passaram semelhante, ou que eles já viram, algumas experiências estão sendo trocadas. Então é um livro que ele tem uma filosofia muito grande, ele tem esse lado das reflexões das nossas vidas, o porquê de estar aqui, se a gente tem alguma missão, a gente vai cavar para encontrar essa missão, né? Se a gente tem alguma coisa para a gente sanar, ele ensina que a gente tem que sanar as nossas dívidas. Bem interessante, é um livro bem interessante, e nessa passagem aqui fica para nós, assim, eu vou reforçar aquilo que me chamou mais atenção. Essa igreja nova tem como dogma a fé, tem como espada o amor e como clima a caridade, como alegria a servidão, como casa o império terreno e como escola a natureza, como alimento também a palavra de Deus, como luz também o entendimento. E a tua guerra será estabelecer a paz. Se a gente conseguir internalizar esse parágrafo,
Pensa o tamanho que vai ser a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Eu acho que está muito ligado a isso. Por isso que eu falei a primeira vez, fácil não é, dei risada, mas é um caminho. Ele está dando uma receita para nós aqui, né? Vamos manter a nossa fé, desenvolver o nosso amor, a caridade ao próximo, manter a alegria, ser servo de Deus. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir, né? Ter a natureza como a grande mestre para nós. A natureza ensina muita coisa e a gente às vezes despreza isso. E como alimento é só Deus. Como a fonte inesgotável de água, de força, de luz, Jesus, né? Então a gente tem de onde tirar coisas que vão nos beneficiar para que a gente possa beneficiar alguém. Basta a gente procurar o caminho correto. E o caminho correto já foi dado por Cristo, já foi dado pelo Francisco. O que a gente precisa é se esforçar um pouco mais. Eu acho que o ser humano ele se esforça muito pouco para sua reforma íntima. A gente é muito preguiçoso. Mas está nas nossas mãos. Bora lá? Vamos trabalhar?